Boa noite, queridos e queridas. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teu coração. Que noite maravilhosa, queridos. Eu tenho certeza que talvez você chegou aqui cansado ou cansada, depois de um dia de trabalho, de muitos compromissos. E aí você vem mesmo assim, e de repente você é renovado pelo Senhor. Você é renovada pelo Senhor, você é impactado pela presença do Senhor. É muito gostoso estarmos na presença desse Deus. Obrigado, querido. Gente, rapidamente eu queria dar aqui alguns avisos antes da palavra. Você vai receber um convite como esse aqui, tá vendo? Você vai receber um convite. E eu desafio você, antes de entregar esse convite, ore pela pessoa que você vai entregar o convite. E vá pela fé que ela vai vir aqui. E ela vai ouvir a palavra. E a palavra vai falar com ela. E ela vai ser impactada pela palavra. Então você vai desafiar um colega, um vizinho, um amigo. Faça desse convite, consagre esse convite ao Senhor. E pela fé você entregue. E você ore pela essa pessoa. A partir do dia que você entregou, você comece a orar por ela, porque com certeza vai ter uma batalha espiritual para que ela não venha aqui. Alguma coisa aconteça para que ela não venha. Então você precisa orar. Não basta apenas você entregar. Você tem que entregar e orar ao Senhor por essa pessoa, tá bom? Queria avisar os jovens que sábado agora nós estaremos indo no condomínio Ouro Verde. Vai ser um impacto evangelístico no condomínio Ouro Verde. A Igreja Batista da Graça, a Igreja Metodista de Jequié, lá da Urbis, a Igreja Missões Vida Nova, do pastor Alexandre que é conhecido nosso aqui. Os jovens dessas 3 igrejas estarão se reunindo no condomínio Ouro Verde. É o primeiro impacto evangelístico da juventude. Então você que é pai de jovem, você que é pai de adolescente, desafie os seus filhos a estarem lá conosco. Nós já estamos orando por esse projeto. A ideia é alcançar o Ouro Verde, a ideia é entrar aqui no Bosque da Mata, é entrar nos condomínios levando a palavra, é a juventude entrando nos condomínios e pregando o Evangelho. Vai ser um impacto, vai ser na área verde e nós estaremos lá cultuando ao Senhor. Então, ore. Você que não vá, você que não pode ir, ore pelos nossos jovens em nome de Jesus. 7:30 da noite. 7:30 da noite. Então vai ser 7:30 da noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 9. Esse mês é o mês que a gente convidou as mulheres a estar aqui. E hoje eu estou substituindo a nossa irmã Keila, que não pôde estar aqui hoje, pregando por conta do ensaio. Então, estou aqui fazendo as vezes da irmã Keila. Salmo 9. Nós vamos ler o salmo inteiro, nós não vamos trabalhar o salmo inteiro. Gente, só abrindo parêntese aqui. Vocês viram o formato do culto de hoje? Ficou um culto que a gente priorizou mais a oração. Então a ideia, a partir de hoje, a gente priorizar ainda mais a oração. A palavra dessa noite é uma palavra apenas, uma reflexão bem curta, e a gente enfatizar mais a oração. Oração pessoal, oração individual. Então Deus continue abençoando a irmã Neu, que conduziu muito bem aqui essa primeira parte, né? E estava com medo de fazer. Imagine quando ela pegar a prática, né? Então Deus continue abençoando a irmã Neu. Salmo 9, amém? Diz o texto sagrado, para o mestre de música, de acordo com Multilabem, Salmo Davídico. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar.
e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagar-te o nome deles. Verso 6. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa, os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações que não passam de seres humanos. Amém? Eu li o Salmo todo, mas a gente não vai trabalhar o Salmo todo, e eu queria destacar alguns princípios importantíssimos aqui nesse Salmo, mas eu queria te desafiar a perceber junto comigo, na primeira leitura que nós fizemos, nós podemos perceber, queridos, que o Salmo 9, o salmista, e aqui é um salmo davídico que ele faz, e ele entrega o salmo para o mestre de música. Qual é a intenção de Davi? Aquilo que Deus ministrou no coração dele, ele quer que outras pessoas cantem, ele quer que outras pessoas sejam impactadas. E se você perceber aqui, ele está escrevendo esse salmo, que é uma música em forma de oração, ou uma oração em forma de música, e o ambiente que cerca o salmista é um ambiente hostil. O ambiente que cerca o salmista é um ambiente de adversidades. Se você parar para pensar, por exemplo, o verso de número 3, a parte A, e o verso 6, a parte A, diz que Davi está lidando com inimigos. Gente que está perseguindo o salmista, gente que quer matar o salmista, gente que quer acabar com a vida dele. Se você perceber, no verso de número 13, a parte A, o salmista diz que ele está enfrentando o sofrimento. O verso 13 diz que Davi está enfrentando uma dor, uma crise, uma adversidade, um sofrimento, uma angústia. São inimigos, são sofrimentos. O verso de número 15a e o verso de número 16b diz que esses inimigos armam armadilhas para ele. Diz que esses inimigos armam ciladas para pegar Davi, para destruir Davi, para sabotar a vida de Davi. Então o ambiente que ele está inserido, queridos, não é um ambiente de mar de rosas. Davi não está envolto em uma redoma de vidro. Davi não está vivendo uma situação indolor. Davi está enfrentando dificuldades, adversidades. Talvez as adversidades, as crises, os problemas que ele está inserido nesse contexto não sejam as mesmas minhas nem as suas, mas ele está enfrentando dificuldades, inimigos, sofrimentos, e é nesse contexto que ele escreve o Salmo 9. E nesse contexto Davi começa o Salmo 9, num ambiente de adoração e oração.
Porque o Salmo 9 começa não Davi externando para Deus os seus problemas, não Davi externando para Deus aquilo que está incomodando a vida dele, as suas dores, os seus sofrimentos. O Salmo 9 começa Davi num ambiente de adoração, num ambiente de oração, porque nesse ambiente de adoração e oração é que ele ganha lucidez, discernimento para lidar com essas crises. E olha como é que começa o Salmo 9. O Salmo 9, verso 1 e 2 diz: Senhor, quero dar-te graças. Perceba, é um homem que está enfrentando sofrimento, é um homem que está enfrentando crise, mas ele diz: quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Verso 2: em ti quero alegrar-me e exultar. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Queridos, como nota de introdução, a gente pode perceber algumas verdades importantíssimas nesses dois versos. Em primeiro lugar, Davi nos ensina que no momento de adoração somos desafiados a centralizar plenamente o nosso coração no Senhor. Quando a gente se reúne num momento como esse, seja num ambiente comunitário, seja num ambiente pessoal na nossa casa, e a gente entra na presença do Senhor, num ambiente de adoração, de oração, qual é o desafio que Deus lança para nós? É que a gente centralize o nosso coração plenamente no Senhor. Olha o que está escrito no verso 1: em Senhor, quero dar-te graças de todo o coração. Não é uma parte do coração de Davi. E perceba, coração aqui não significa esse órgão que pulsa o nosso sangue para toda a região do nosso corpo. Davi não está falando desse órgão. Davi está falando da centralidade do seu ser, aquilo que é mais central da sua vida, aquilo que está lá no fundo da sua vida. Davi está dizendo: o que eu sou completamente, eu quero centralizar no Senhor. Segunda verdade que a gente pode perceber aqui como nota de introdução, queridos: no momento de adoração, oração, somos desafiados a relembrarmos das maravilhas de Deus, que Deus já fez na história e que Deus já fez nas nossas vidas. O verso de número 2, ou melhor, o verso de número 1, a parte B, diz assim: e falar de todas as tuas maravilhas. Davi ele começa o verso 1 buscando centralizar o seu coração naquele momento de adoração. Ele não está ali uma parte da sua vida, todo Davi está ali. E ele diz que ele quer falar, ele quer cantar, ele quer orar. E sabe o que ele quer cantar e orar? Daquilo que Deus já fez na história e daquilo que Deus já fez na vida dele. Porque às vezes a gente se esquece, queridos, daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Deus já fez na história. E Davi, nesse momento, é relembrado do que Deus já fez. E por último, em terceiro lugar, como nota de introdução, no momento da adoração somos direcionados a nos satisfazermos completamente no Senhor. Porque o verso de número 2 diz: em ti. Não naquilo que Deus faz, não naquilo que Deus pode fazer, não no milagre que a gente espera, não na porta que a gente aguarda ser aberta. Em ti, é uma pessoa, em ti, Senhor. O texto diz: quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome. Davi nos ensina que esse momento de adoração e oração, queridos, não pode ser prioritariamente, preste atenção nisso, não pode ser prioritariamente o momento em que a gente despeja pedidos para Deus, em que a gente despeja a nossa expectativa daquilo que Deus faça nas nossas vidas. Davi está dizendo
que prioritariamente, quando um homem e uma mulher se curva diante de Deus em adoração, em oração, o seu coração é centralizado em Deus e o seu coração está completamente satisfeito em quem Deus é. Deus pode responder ou não, Deus pode realizar ou não, Deus pode curar ou não, Deus pode transformar ou não importa, o que importa é Deus, a presença de Deus e se satisfazer em Deus. Ponto final. Ponto final. Se Deus abrir a porta, não importa. Se Deus fechar, não importa. Ele abre, Ele fecha, Ele é soberano. Não importa as circunstâncias, não importa o que Ele vai fazer ou deixar de fazer. A nossa satisfação deve estar em Deus. E como é que a gente aprende isso, pastor? Quando de fato a gente entra, seja nesse ambiente, ou seja na nossa casa, em momentos de adoração, oração, para adorar de fato a Ele. Então, se nós fôssemos resumir a mensagem dessa noite em uma frase, à luz desse salmo, eu gostaria que você gravasse essa frase. No momento de adoração, somos relembrados de que o Senhor reina soberanamente e cuida de cada um de nós de forma graciosa. Basicamente essa é a mensagem do Salmo 9. O Salmo 9 nos ensina que no momento de adoração nós somos relembrados de que é o Senhor que está reinando. Reinando, essa é a linguagem do Salmo 9, Ele está reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos. E Ele está reinando e Ele está cuidando de mim, de você, daqueles que o buscam, daqueles que esperam nele. Então, rapidamente aqui, eu tenho 15 minutos, eu queria destacar esses dois pontos. Primeiro, no momento de adoração somos relembrados de que o Senhor reina soberanamente. Eu vou ler alguns versículos e você vai perceber que todo o Salmo 9, essa é a linguagem que o salmista coloca. Ou seja, Deus, Ele é o Rei, Deus, Ele está no trono. Leia comigo o verso 4, por gentileza, que diz assim: pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste. Olha a linguagem do trono, olha a linguagem do rei. Em teu trono, Senhor, te assentaste, julgando com justiça. Deus está no trono, julgando com justiça. O verso de número 7. O Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Verso 8, Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Veja o verso 16, a parte A, queridos, que diz: o Senhor é conhecido pela justiça que executa. O verso de número 19, a parte B, diz assim: julgadas sejam as nações na tua presença. A linguagem do Salmo 9 é de um Deus que está no trono, é de um Deus que está reinando, é um Deus que está julgando com justiça. Quando Davi entra no momento de adoração, quando Davi entra no momento de oração diante de Deus, ele é relembrado de quem de fato está reinando, de quem de fato está no trono, e ele olha e ele percebe que é Deus quem está no trono. Veja comigo, como eu disse na introdução, que Davi está cercado de dificuldades, são inimigos, são armadilhas, são dificuldades que eu e você também enfrentamos. Talvez a nossa preocupação não seja que um exército inimigo venha à nossa casa, matar as nossas vidas, atirar as nossas vidas, matar a nossa família. Talvez essa não seja a sua preocupação. Talvez a sua preocupação seja na relação com o filho. O que tem tirado o seu sono, o que tem te angustiado seja um filho. Talvez o que tem te angustiado e gerado dificuldade e adversidade na sua vida seja a sua relação conjugal. Talvez seja uma crise conjugal, talvez seja uma disfunção na sua família, uma disfunção relacional. Talvez o que tem gerado angústia no meu e no seu coração seja uma dificuldade profissional.
uma porta que não se abre, um emprego que não chega, uma prova que a gente não passa. Talvez a dificuldade que tem gerado angústia no meu e no seu coração seja uma doença no familiar, seja uma cura que a gente pede, seja um problema relacional. Queridos e amados irmãos, circunstâncias. E quando a gente vai viver na nossa vida envolto a essas circunstâncias, se a gente não adora, se a gente não ora, se a gente não entra em momentos como esse para se prostrar diante de Deus, de se concentrar com todo o nosso coração diante de Deus, a gente é sugado pelas dificuldades. Mas quando Davi, quando eu, quando você, quando nós entramos num lugar como esse, entramos no nosso quarto, entramos no nosso jardim de oração, no nosso lugar secreto, e nós adoramos a Deus por quem Ele é, nós somos relembrados que quem está no trono não são as nossas circunstâncias, não são os nossos problemas. Quando Davi entra na presença de Deus, ele entende que quem está no controle não é o exército inimigo, não são os seus adversários, quem está no trono é o Deus Todo-Poderoso, e Ele reina para sempre, e Ele reina com justiça, Ele está no trono. E Ele está guiando as nossas histórias. As nossas vidas estão nas mãos de Deus, queridos. Quem é que pode arrebatar? Pode se levantar o inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar as pessoas, pode se levantar qualquer entidade nos céus, na terra, debaixo da terra. Ninguém pode arrebatar as nossas vidas das mãos de Deus. Ele reina sobre a nossa casa, Ele reina sobre a nossa família, Ele reina no nosso casamento, Ele reina na nossa vida profissional. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele está no trono. O trono não está vazio. E como é que a gente é relembrado disso? Quando a gente de fato adora, quando a gente de fato se rende. O profeta Isaías, no capítulo de número 6, ele teve uma experiência similar. Diz o texto que Isaías, ele entra no templo, no altar de incenso, um altar de oração. Ele vai para o templo para orar. Ele vai orar ao Senhor. E de repente diz o texto, que ele tem uma visão. Naquele momento de oração, naquele momento devocional, ele tem uma visão, e o verso de número 1 diz, e de Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Se você parar para pensar comigo o contexto de Isaías, Isaías diz, eu sou um cara cheio de problemas, eu sou um homem pecador, eu sou um homem limitado, e eu vivo num contexto de pessoas em pecado. O contexto espiritual de Isaías é de problema, é de uma crise espiritual aguda, queridos, é de uma crise política aguda. No entanto, quando esse homem entra no templo para orar, ele tem a perspectiva de quem está no trono. E de quem está no trono é o Senhor. O Evangelho de Marcos diz que essa visão que Isaías teve aqui foi a visão de Jesus Cristo glorificado. Ele viu o Senhor assentado no trono. E o que os anjos estão cantando diante desse Deus? O que os anjos em volta desse trono estão dizendo? Que esse Deus é santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente não adora ao Senhor, a gente fica preocupado e ansioso, sabe por quê? Porque a gente vai perdendo a percepção de quem está no trono é esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é verdadeiro. Então eu diria que a nossa maior necessidade durante a nossa caminhada de vida, queridos, é reencontrar a importância e a beleza de estarmos em adoração e oração diante do Senhor. Porque quando nós estamos diante desse Deus, nós somos relembrados
que Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Em segundo lugar, no momento de adoração, nós somos relembrados de que é o Senhor que cuida de nós de maneira graciosa, graciosamente. Ele está no trono e Ele está cuidando. Leia comigo os versos 9, 10, 12 e 18, por gentileza. O verso 9 diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Verso 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Verso de número 12, a parte B do versículo, diz assim: Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Ele não ignora. Verso 18: mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Estamos dizendo que no momento em que nós adoramos, meus queridos, no momento em que nós entramos na presença de Deus e nós temos um encontro com o Senhor em adoração, em oração, nós somos relembrados que quem está cuidando das nossas vidas, quem é o nosso refúgio, quem está conosco, quem é o nosso torre forte, quem é a nossa fortaleza é o Senhor. Perceba que o salmista no verso 9, ele diz categoricamente, ele diz: o Senhor é refúgio para quem? Para os oprimidos, para os vulneráveis, para os fracos, para os limitados. Ele é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe aqui textual na gramática do texto. Porque no texto original, escrito no Salmo 9, o salmista usa a mesma palavra, o mesmo substantivo, duas vezes o substantivo refúgio, migbar. Por duas vezes no Salmo 9, Davi usa: o Senhor é migbar para os oprimidos, um migbar na hora da adversidade. Só que na minha versão, por exemplo, na primeira palavra ele traduziu como refúgio, na outra como torre segura. São sinônimos, é a mesma palavra. E a palavra migbar significa justamente isso: lugar alto, um lugar de refúgio, uma fortaleza. Quem é que precisa de refúgio, de lugar alto, de fortaleza? São os oprimidos, são os limitados, são os desesperados, são os ansiosos, são os fracos. Como eu e você, nós ficamos diante da circunstância. Mas quando Davi ora, quando ele adora, quando ele entra na presença de Deus, ele reconhece que quem de fato está cuidando da sua vida, que quem de fato é o seu refúgio, que quem de fato é a sua fortaleza, não é o seu exército, não é os seus valentes. Quem está cuidando deste homem é o Deus Todo-Poderoso. Davi não confia em homens. Davi não confia na sua habilidade bélica. Davi não confia na sua experiência de guerra. Davi não confia no seu braço. Davi não confia nas suas estratégias. Davi não confia na sua inteligência. Ele entende, ele raciocina que quando ele entra na presença de Deus, ele ganha consciência de que ele, Deus, é quem de fato está cuidando da vida dele. E mais adiante o Salmo 121 vai dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Quantas vezes, queridos, nós estamos passando por problemas, nas mais variadas áreas, e diante dessa pergunta, de onde vem meu socorro, a gente fica buscando de forma sensível, visível, alguma coisa para se apegar. A gente acha que se Deus nos der um emprego melhor, aí sim nós estaremos seguros. A gente acha que se Deus de fato restaurar o nosso casamento,
aí a gente vai estar seguro. A gente acha que se a gente tiver uma estratégia, um jeitinho, a gente vai estar seguro, porque a gente vai gradativamente confiando nas nossas capacidades. Mas quando o salmista pergunta, de onde vem o meu socorro? Ele olha para os montes, nos montes ficavam os ídolos. Nos montes ficavam os fortes ídolos, onde as pessoas buscavam refúgio. Davi está dizendo, eu olho, levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro não vem dos ídolos, não vem dos ídolos da cultura, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que cuida de você, Ele é a nossa rocha. Nós precisamos confiar no Senhor, queridos, em cada desafio nosso. Seja no ministério, seja num problema familiar, seja num desencontro profissional, nós precisamos confiar que o nosso Deus é quem de fato está cuidando de mim. E se Ele cuidou de mim até aqui, Ele vai continuar cuidando a partir daqui. O verso 10, 12 e 18 diz, os que conhecem o teu nome, os que conhecem o teu nome, o nome de Deus, Yahvé, eu sou o que sou, os que conhecem o teu nome, verso 10, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Jamais. Eu, como pastor, posso abandonar vocês. O seu cônjuge pode te abandonar. Os seus filhos, os seus pais podem te abandonar. O seu melhor amigo pode te abandonar. O seu vigor físico pode se esvaecer e te abandonar, mas o texto está dizendo que o Senhor jamais, nem um minuto sequer, nem um segundo sequer, nem uma fração de segundo sequer, esse Deus nos abandona, Ele está conosco, Ele é o Deus Emanuel, meus irmãos, e nós precisamos confiar nisso. E eu quero terminar nessa noite fazendo algumas perguntas para o nosso coração. Primeiro, nos seus momentos de adoração, todo o seu coração tem sido centralizado no Senhor? Quando você se apresenta diante de Deus para adorar, quando você vem à igreja, você entra nesse espaço aqui para centralizar o teu coração diante do Senhor, para buscar a Ele de todo o coração. Segundo, nos seus momentos de adoração, o seu coração tem sido treinado a satisfazer-se somente em Deus. A gente pede coisas, e tem que pedir mesmo, porque quando a gente pede, nós estamos expressando que nós estamos confiando nele. A gente apresenta pedidos para Deus, e tem que apresentar mesmo todas as nossas petições, diz Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. Mas ainda que Deus respondesse com um não a todas elas, o nosso coração ainda estará satisfeito no Senhor. Terceiro, nos seus momentos de adoração, o seu coração tem sido lembrado que o Senhor continua reinando, apesar das circunstâncias? Quando o mundo está desmoronando sobre a sua cabeça, você continua a olhar para os céus, olhar para o alto e perceber que quem está sentado no alto e sublime trono é o Senhor. É Ele que está lá. E as nossas vidas estão aqui, na palma de suas mãos.
nos seus momentos de adoração, o seu coração tem sido lembrado que o Senhor é quem tem cuidado de você de forma graciosa? Esses momentos, queridos, quando nós adoramos, quando nós oramos, esses momentos é a escola de Deus para treinar o nosso coração de que quem está no controle é Ele, e Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Quando a gente não tem esses momentos, a gente fica ansioso. Quando a gente não tem esses momentos, a gente fica sem esperança. Quando a gente não tem esses momentos, a gente fica dando burro em ponta de faca. Sabe por quê? Porque a gente perde a perspectiva de quem é Deus e do que Ele está fazendo. Vamos orar? Que Deus nos ajude. Tem alguns pedidos de oração aqui que eu quero apresentar ao Senhor mais uma vez junto com vocês. Deus Santo e Poderoso, bendito seja o Teu nome. Oh Deus, que noite gostosa na Tua presença. Foi um dia corrido, Senhor. Foi um dia cansativo para boa parte das pessoas que estão aqui agora, Senhor. Mas como a gente foi renovado, como a gente foi fortalecido nessa noite, pela Tua graça e pelo Teu poder. Aqui estamos nós, Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas necessidades. A Tua palavra diz que o Senhor não abandona os oprimidos, os fracos, que o Senhor não rejeita o nosso clamor. E nós Te louvamos por isso, Senhor, pelo fato de Jesus Cristo ter rasgado aquele véu que nos separava de alto a baixo. E hoje nós temos acesso ao melhor lugar do mundo, que é o Santo dos Santos, é a Tua presença. Não há lugar, Senhor, em toda a criação que seja mais especial, que seja mais impactante, que seja mais extraordinário do que a Tua presença. E nessa noite nós queremos interceder ainda, Senhor, pela vida de Cauã, pela vida de Almi, e seja restaurando a saúde dessas pessoas, desses homens, e seja restaurando, Deus, esteja curando. Nós queremos ainda interceder ao Senhor pela vida de Ian Barros, um adolescente, um jovem, estudante, ó Deus, da Escola Municipal Anísio Teixeira, que se enveredou pelo crime, a subir no caminho de morte. Deus, em nome de Jesus, onde quer que ele se encontre agora, visita ele com a Tua graça, visita ele com o Teu poder, levanta um servo, levanta uma serva junto dele, Senhor, move as circunstâncias para que ele ouça o Evangelho, para que ele ouça a mensagem da cruz, para que ele ouça as boas novas e se renda a Jesus Cristo. Liberta aquele homem do poder do diabo, do poder do pecado, transforma a vida daquele jovem para a glória do Teu santo e poderoso nome. Nós queremos entregar em Tuas mãos as nossas vidas, e aqueles pedidos, aquelas necessidades mais profundas que só o Senhor sabe, eu quero apresentar os meus irmãos diante do Senhor, e faz a Tua boa obra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, o nome santo, santo de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo.